Senhoras e senhores, respeitável público, no ar mais um Arte e Memória da Cidade. Você já teve aquela impressão de estar num lugar que cheira história? Onde você toca é história. Para onde você olha, você vê história. Com quem você conversa, você percebe, absorve história. É justamente isso que nós estamos sentindo hoje nessa matéria do Arte e Memória da Cidade, porque nós estamos com uma figura histórica, José Bonifácio Mourão. Que nome de peso, né, rapaz? Olha, eu primeiro quero agradecer essa oportunidade, que nós vamos conversar com o pessoal de Governador Valadares. Com certeza. Sobre muita coisa que as pessoas não sabem ainda. Não sabe, aliás, falar em não sabe, eu tô aqui com uma lista incansável e interminável de feitos, de alguns dos seus feitos. O senhor foi advogado militante em Governador Valadares. 20 anos. Formado pela Faculdade Federal da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. Advogado do 6º Batalhão da Polícia Militar. Professor do Colégio Tiradentes. Como é que foi esse tempo de professor? Você vai contar isso pra gente daqui a pouco, tá? Vice-prefeito no mandato do Ronaldo Perim. Isso. Presidente da FUNSEC, que também é papo para muita manga. Deputado federal, relator da Constituição Mineira. Prefeito de Governador Valadares, deputado estadual, não é? E dentre outras atividades que eu tenho aqui listada, mais alguma? Olha, nós temos que revelar, porque senão a gente vai encontrar com muitos ex-alunos da Faculdade de Direito e falar assim, não lembrou, foi professor da Faculdade de Direito, da Faculdade de Administração de Empresa. Então, na verdade, eu vim para Governador Valadares em 1968 para advogar. Uhum. Não conhecia ninguém praticamente, eu não conhecia, não dá para encher os dedos de uma mão o número de pessoas que eu conhecia em Governador Valadares. Então, como nós estamos aqui batendo um papo, acho interessante lembrar uma história que eu tive nos primeiros dias aqui em Valadares. Quando eu vim para aqui, em 1968, eu sou de 1940 e eu tinha menos de 28 anos, recém-formado. E o meu pai, que morava na minha terra, Sabinópolis, me recomendou as pessoas que eu tinha que procurar aqui em Governador Valadares. Bom, quem ele recomendou nesse tempo? Entre elas, o doutor Rubens Barroso, o doutor Caldeira, o doutor Teófilo, o doutor Omar Murta. Eu vou falar sobre o doutor Omar Murta. O doutor Omar Murta foi médico na minha terra em Sabinópolis. Em 1940 ele é médico em Sabinópolis. Quando foi em 1968 eu vim advogar em Governador Valadares. Procurei o doutor Omar e aqui em Valadares tinha o famoso Bar do Boi, que era ali na Minas Gerais, entre Bárbara Leodoro e Israel Pinheiro. Uhum. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, doutor Omar, meu nome é José Bonifácio Mourão, eu sou de Sabinópolis, sou filho de Oswaldo Mourão, falei o nome do meu pai. Aí ele falou, você é filho de Oswaldo Mourão? Eu falei, sou. Eu estou procurando o senhor porque o meu pai me recomendou algumas pessoas, não conheço ninguém, vim advogar aqui. Meu pai me recomendou algumas delas, o senhor é um deles. O senhor é médico, pecuarista aqui em Valadares, conceituado. Eu vim aqui pedir o senhor me ajudar, me apresentar para as pessoas, que eu quero advogar e morar aqui. Eu era solteiro. Então ele virou para mim e falou assim, você é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto filho. O que você lá na sua família? Eu sou o quarto filho. Você nasceu que ano? 1940. Rapaz, ele sentou comigo, ficou emocionado e falou assim, eu que fiz o parto da sua mãe quando você nasceu. Gente! Desse jeito. E foi. E a minha mãe morreu 2 anos depois. E você, a sua mãe não podia ter mais filhos. E nós recomendamos, depois já teve outro filho, teve depois de mim, tá? Morreu com 27 anos. E eu tinha 3 anos de idade e realmente não me lembro da minha mãe. Eu estou contando uma verdade que realmente assim, me emotiva toda vez que eu falo sobre esse assunto. Uhum. E ele me deu o maior apoio aqui em Valadares, fiz amizade com ele, com a família dele toda, entendeu? Ele sabe dessa história. E aí eu comecei a conhecer as pessoas e depois comecei a dar aula em alguns colégios, que eu procurei os colégios para dar aula, para poder ter algum recurso para pagar o aluguel do meu escritório. Então,
esse tempo de dar aula como professor começou antes da inserção política. Eu comecei em 68 no Colégio Tiradentes. Dei aula para a mãe de Juscelio. A mãe de Que foi minha aluna no Colégio Tiradentes, 68, 69. Aula de História Geral. Para ele também, né? Também. Mas até hoje ele é meu aluno. Então, eu dava aula no Colégio Tiradentes e no Imaculada. E ali eu fui fazendo amizade. Através do Colégio Tiradentes, eu passei a ser advogado do 6º Batalhão. E eu advoguei para o 6º Batalhão 11 anos. Aí eu comecei a engrenar no município de Valadares e tudo. E advoguei durante 20 anos aqui no município. Depois, em 82, é que eu entrei realmente na política como candidato a vice-prefeito do Ronaldo Perim. E como foi essa transição? De atuar como professor, advogado, professor, para a política. O que te levou a ingressar no mundo político? Outra história interessante. Eu sempre gostei de política, mas eu não queria exercer cargo político. Mas gostava. Desde o tempo de Sebastião Mendes Barros, que foi em 1970, tanto que ele tomou o nome Barrão 70, em 1970, e eu vim para aqui em 68. E uma das pessoas que eu procurei foi o Sebastião Mendes Barros, porque eu fui aluno do irmão dele no Colégio Interno de Ouro Preto, no Padre Mendes, na Arquidiocesana de Ouro Preto. Então eu vim, procurei o Sebastião, e ele já era político, tinha sido candidato a prefeito, tinha perdido para Hermílio Gomes, mas voltou a ser candidato em 70, ele era do MDB, e eu tinha minhas tendências pelo BMDB também. Mas aí eu procurei o Sebastião Mendes Barros e conversei com ele, ele entrou na campanha política e eu entrei ajudando. Eu entrei fazendo comício e tudo, gostava de falar em público. Você já escrevia bem, já falava bem. Já estava, fiz um bom curso de Direito e tudo, em Belo Horizonte. Aí ele foi eleito. Depois que ele foi eleito, ele exerceu o mandato tampão de 2 anos, 71 a 73. E eu fui advogado da prefeitura. E daí para frente eu passei a militar mais, depois veio o Raimundo Rezende, meu grande amigo, para mim um dos maiores prefeitos da história do município de Governador Valadares. E eu apoiei, sempre militando, mas não candidatando. Fui eleito, mandato de 6 anos. Quando foi em 82, eu tinha uma boa advocacia em Valadares, não queria ser candidato a nada. Eles começaram a me apertar para ser candidato a vice, candidato a prefeito era Ronaldo Perim. Eu não queria. Eu sei que o candidato a prefeito era muito bom, mas eu não queria ser candidato a vice-prefeito. Eu queria continuar ajudando, mas não candidatar. Aí o que aconteceu? Saiu o Pedro Tassis. É bom, nós estamos contando a história. O Pedro Tassis foi um grande político de Valadares, foi deputado federal, muita gente se lembra dele. Ele era candidato a prefeito de um lado e na época tinha sublegenda. Na sublegenda do PMDB tinha o Raimundo Rezende candidato de um lado e o Pedro Tassis do outro. Saiu o Geraldo Abelha, que é outra pessoa muito conceituada em Valadares, como vice do Pedro Tassis. E o Raimundo Rezende, principalmente o Raimundo Rezende, a dona Elva, a esposa dele, começaram a me pressionar para ser o candidato a vice. Eu não queria, eu fui sendo pressionado, não vim, rachei para Sabinópolis. Eu disse, não quero sumir, estava encerrando o prazo de inscrição, eu fui para Sabinópolis. Mas essa fuga foi intencional? Foi. Eu não queria não ser queria candidato. Mesmo? Não queria ser candidato. E quanto tempo demorou? Não, aí o que aconteceu? O Raimundo me ligou para Sabinópolis e a dona Elva também, esposa dele, falou assim, olha, se você não for candidato, a dona Elva falou comigo, o Raimundo era muito meu amigo, era advogado da prefeitura, o Raimundo está em tempo, só foi um infarto aqui, você tem que decidir. Mas explica aqui pra gente. Além de fugir, o que você foi fazer em Sabinópolis? Lá é minha terra, terra da minha foi família. Como professor, fui para fazenda, não. Foi fui relaxar, foi descansar, foi fugir mesmo. Fui ficar uns 5 dias lá para passar o prazo de inscrição. Gente. O que eu queria era isso. E aí eles me laçaram, o Raimundo Rezende, e eu acabei e falei assim, então, entre o seu sacrifício e o meu, eu vou para aí, vamos ser candidato. Aí, para ver, eu vou ser. Aí saí candidato, nós ganhamos as eleições e eu não saí mais. Desde 82 até hoje eu estou direto na militância, quando eu passei a ter vários mandatos de deputado e de prefeito. Deputado, prefeito. Vamos fazer o seguinte, uma paradinha. Gente, é emocionante conversar com esse rapaz. É emocionante conhecer a nossa história, porque o Arte e Memória da Cidade é assim.
É a nossa gente contando a nossa história. É a nossa história contada pela nossa gente. O Arte e Memória vai dar um tempinho. É rapidinho, não saia daí. A gente volta já já. De volta com o nosso Arte e Memória da cidade, ao lado desse rapazinho de Sabinópolis, aqui em Governador Valadares. Eu sou obrigado a perguntar o que a gente estava conversando antes. Pode perguntar? À vontade. Já veio com a namorada? Foi buscar a namorada onde? Como que é essa história? Você está revelando nosso segredo. É bom, o pessoal da Valadares que me conhecer a fundo mesmo. Eu vim para aqui em 68 solteiro. Fiquei 3 anos solteiro. E realmente eu vim aqui numa situação financeira muito difícil. Se eu tivesse casado, era mais complicado. Mas eu já tinha namorada, que é a minha esposa Sandra, com quem nós nos casamos em 70, então nós vamos fazer 45 anos de casado, graças a Deus. Temos 3 filhos e 5 netos. Uau. E eu fui fiel, né? Vim solteiro, mantive meu namoro, fiquei 3 anos solteiro e casamos, e graças a Deus vivemos muito felizes. Que maravilha! É muito bom a gente falar sobre família e oferecer revelar... um cafezinho, gente. Nós estamos aqui em casa, na minha casa em Governador Valadares, tomando um cafezinho. Revelar... Ó, gente, o café tá excelente, viu? Você tem que vir aqui tomar um cafezinho do Mourão, da Sandra, né? Isso, porque ela Sandra faz o café melhor do que o seu, né? Ah, mas muito. Graças a Deus é o café da Sandra, gente. Mourão, seguinte. FUNSEC. Uma pergunta que não quer calar. Foi uma boa extinção das fundações na época do Fassarella? Olha, você fez uma pergunta interessante, porque o Toninho Coelho, por exemplo, que também foi presidente da FUNSEC, ele sabe muito bem que não foi uma boa. As fundações em Governador Valadares eram extremamente importantes, até porque a gente podia adquirir, através de bons projetos, recursos para as próprias fundações. Tanto que a FUNSEC, no meu tempo, eu fui presidente da FUNSEC quando eu era vice-prefeito, a partir de 1983, e o prefeito era Ronaldo Perim. E foi na época que nós construímos as melhores escolas municipais até hoje, os melhores prédios de Governador Valadares, que são a Teotônio Vilela, ali no bairro Maria Eugênia, no Alto de Minas Gerais. Que agora tem outro nome, Padre Euládio. Escola Padre, muito merecido nome. Uma legenda da história do Valadares. Foi justa? Sem dúvida, apesar de Teotônio Vilela ser um dos grandes nomes da história do município de Valadares. Antes ela tinha o nome de Presidente Médici. Depois foi mudado para Teotônio Vilela, que é um grande nome da história do Brasil. E agora Padre Eulália, que é um grande nome na história da educação e da religião de Governador Valadares. Mas aí nós construímos também a Duque de Caxias, que é lá na região da Vila Isa, ali entrando para o bairro São Raimundo. E a João 23, no bairro Jardim Pérola, além de grandes outras escolas. E a FUNSEC tinha condições de preparar projetos e obter recursos, como tinha as outras fundações, a Fundação Hospitalar. Exatamente, que a FUSHOSP é a Fundação Hospitalar e a FUSOBRAS é da área social. Depois o prefeito entendeu de acabar com as fundações e isso prejudicou muito a arrecadação para o município. Porque o município de Governador Valadares é um município relativamente pobre, não tem grandes indústrias para gerar arrecadação, então ele precisa de recursos de fora. E as fundações contribuíam para buscar recursos fora. Eu me lembro que quando aconteceu isso, o Toninho Coelho mesmo protestou muito e com muita razão contra isso, e como nós fizemos também. Hoje, o nosso cenário educacional, cenário da saúde, abraçaria ou mereceria fundações como essa? Eu acho que sim. Tem espaço para isso? Só que veja você, para poder constituir a fundação não é fácil não. Porque depende muito do Ministério Público, depende de autorizações especiais, o Ministério Público tem que ter uma vigilância direta e reta sobre as fundações, isso está na lei. Então, criar a fundação hoje não é fácil, até porque a Constituição Federal de 88 e a Constituição Mineira de 89, elas têm regras rígidas sobre questão de fundações. Falando em Constituição Mineira, o senhor foi relator da Constituição Mineira. Me explica uma coisa. Ter isso no currículo é, no mínimo, emocionante, é gratificante demais, não é não? É uma das maiores honrarias que eu tenho na política.
Entre as maiores, eu destaco o fato de ter sido prefeito de Governador Valadares por 2 mandatos, ter a oportunidade de fazer obras importantes para o município de Governador Valadares e para a nossa gente, e o fato de ter sido relator da 4ª Constituição do Estado de Minas Gerais. E é importante dizer para vocês que os meus antecessores, que foram relatores das outras 3 Constituições, foram Afonso Pena, Milton Campos e Tancredo Neves. Então veja você que foi uma honraria muito especial. E nós tivemos como um dos principais assessores um rapaz de 27 anos na época que se chamava e se chama Antônio Augusto Anastasia, que apareceu para o mundo político naquela época, que ele já era uma pessoa de inteligência privilegiada, mas ninguém o conhecia. Aí nós o convidamos para ser nosso assessor na Constituição. Ele veio, trabalhamos durante 1 ano, uma média de 15 horas por dia, e pela sua inteligência especial, excepcional, ele despontou, chegou a governador e a senador, um dos inteligentes mais brilhantes desse país. Mourão, não é nenhuma puxação, é constatação. O conhecimento que o senhor tem das causas internas, das motivações, das razões de se fazer política é muito grande. O conhecimento técnico, político técnico que o senhor tem é muito grande em se comparando a muitos políticos paraquedas que a gente vê no cenário político nacional e local. O que o senhor acha disso? Você acha que é o povo que está revelando insatisfação, colocando essa gente despreparada, ou não há preparo mais político para se chegar a cargos como esses? Na verdade, a grande parte não se prepara para o exercício de uma carreira política. A pessoa se torna muito conhecida, se torna famosa por um motivo ou outro e inventa candidatar por causa disso. E não é bem assim. A pessoa tem que se preparar, até porque, pela falta de preparo, em todos os sentidos, inclusive na parte ética, principalmente na parte ética, os políticos estão muito desgastados. Isto, para mim, é um desgosto muito grande. Ver que a minha classe, que eu sou da classe política, está tão desgastada perante a opinião pública. Essa foi uma das perguntas que eu te fiz fora do ar. O que o senhor acha? Que a política está desgastada ou ela é desgastante? Eu acho que a política está mais desgastada do que desgastante. E é preciso explicar isso direitinho para o telespectador. Por que eu acho isso? Está desgastada porque a imprensa coloca todos os políticos no mesmo nível. A imprensa, e eu não estou me referindo a nenhum órgão particular de imprensa, mas a imprensa de um modo geral, eu me lembro que o Dom Serafim, que hoje é cardeal, foi arcebispo de Belo Horizonte, ele falava assim: a imprensa não quer separar o joio do trigo, não quer separar os bons dos maus políticos. Ela coloca todo mundo no mesmo nível e mete o pau em todo mundo. Se ela quisesse separar os bons dos maus, ela ia mostrar aqueles que fazem boas obras e aqueles que são corruptos, que estão furtando dinheiro do povo. São omissos. Exatamente. Mas não faz isso, coloca praticamente todos no mesmo nível. Agora, nós estamos vendo o juiz Sérgio Moro apurando quais são os corruptos e prendendo. Isso é que precisa acontecer. Porque aí, na medida que vai prendendo os maus, o povo vai começando a separar o joio do trigo, saber quais são os bons, quais são os ruins. Porque nós não podemos viver sem a política. Não tem jeito. Nós vivemos, nós dependemos dos políticos, não é? Dos deputados, para buscar recursos. É uma articulação social necessária, não tem como Não tem como, nós temos que instruir o eleitorado para escolher os melhores. E não para escolher aqueles que têm valor no bolso e não no seu caráter, na sua personalidade. E a compra de voto vai aumentando cada vez mais. Quem vende o voto está contribuindo para a corrupção cada vez maior. Então nós temos que trabalhar para que isso acabe de uma vez por todas. Eu sei que isso é um ranço que vem de muitos anos no Brasil e no mundo inteiro, mas cada um tem que fazer a sua parte.
Com certeza. Agora, só para completar, agora é desgastante também. Por que é desgastante? Enfrentar uma campanha política é extremamente difícil, o exercício de um mandato, as pessoas estão carentes em grande parte, às vezes o político não tem condições de atender aos pedidos, na maioria das vezes, isso é difícil para a gente, quando não tem condições de atender um pedido de emprego, de uma família que está precisando e assim por diante. Claro que isso é desgastante para a gente. O lado de dar uma assistência menor à família também custa um preço caro para a gente. Eu sou um homem muito dedicado à família, eu almoço em casa todos os dias, mesmo em Belo Horizonte. Faço questão de almoçar em casa. De almoçar em casa, conviver com filhos, com netos, e na dificuldade que a gente tem que viajar sempre para dar assistência aos municípios, e isso é desgastante também. Mas mesmo assim, eu acho mais desgastado do que desgastante. Falando ainda em política, quando do seu primeiro mandato, vocês enfrentaram, Valadares enfrentou uma das piores inundações da história. Foi a segunda, historicamente falando, a segunda pior inundação. Como é que o senhor vê essa questão, sendo prefeito? Como é que o senhor encarou isso tudo? Conta um pouco sobre essa história. Nós estamos falando muito à vontade, então eu vou continuar à vontade. Em 1997, eu tomei posse no meu primeiro mandato, fui eleito em 96. E eu sucedi ao prefeito Paulo Fernando, que realmente a administração não estava boa. Tenho muito respeito por ele e tudo, mas o pessoal de Valadares tinha reprovado a administração dele. E nós tínhamos uma proposta de melhorar a cidade, um plano de governo muito bom, estávamos cheios de ideais. Aí, rapaz, eu tomei posse no dia 1º de janeiro de 97. E a cidade estava suja. A Praça dos Pioneiros aqui, descia o urubu ali no meio do lixo. Era um negócio horroroso. A autoestima de Valadares estava lá no fundo do poço. E nós convocamos um mutirão do povo de Valadares para limpar a cidade. Convocação, aí só um São Pedro, eu vou entrar nessa parceria. Mas é aí que eu quero interromper. Convocou um mutirão agiu e de repente São Pedro, eu vou entrar nessa parceria, vou mandar água para vocês. Água para continuar limpando. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma paradinha. Quer saber o que aconteceu? Então você fica aí, que daqui a pouco o Mourão vai contar o que aconteceu com essa parceria, mutirão de limpeza e São Pedro mandando chuva. Exatamente. Rapidinho depois do intervalo aqui no Arte e Memória da Cidade. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade. Gente, é um prazer conduzir esse programa, porque é só conduzir mesmo, porque quem conta a história é o nosso entrevistado. E hoje nós estamos com José Bonifácio Mourão. É um prazer enorme. Eu estou super emocionado e super feliz de estar do seu lado. Tá bom? Eu quero registrar isso, gente, porque eu sou quase tiete desse cara. Muito mesmo. Rapaz, nós estamos falando da sua parceria com São Pedro. Com São Pedro, né? Seu primeiro mandato, mutirão de limpeza de Governador Valadares e de repente o céu se abre. E aí? Eu assumi o mandato, como eu falei, dia 1º de janeiro de 97. E convocamos o pessoal para limpar a cidade e o pessoal topou. Todo mundo emprestava caminhão, trator e nós estávamos limpando a cidade e veio São Pedro, entrou na parceria em hora errada. Aí veio uma enchente impressionante, que foi a segunda ou terceira maior da história de Valadares. O certo é que ficaram cerca de 40 mil pessoas desabrigadas. Impressionante. Isso em 97. E aí a cidade que já estava ficando limpinha, sujou toda de uma vez. E foi uma inundação terrível. E veja você, e ao mesmo tempo nós tínhamos uma folha de pagamento que estava em 120%. Porque o prefeito que me antecedeu, o Paulo Fernando, ele nomeou quase 1.700 servidores que tinham sido aprovados em concurso público e ele ficou 3 anos sem nomear, o concurso valia por 2 anos, prorrogado por mais 2 e prorrogou, e nomeou depois que perdeu as eleições, que o candidato dele perdeu as eleições para nós. E aí nós tivemos que dispensar cerca de 1.700 servidores. 1.700 servidores, funcionários aprovados públicos em concurso. Você imagina, todo político gosta de nomear, porque nomeando é que ele ganha. É ou não é? E nós tivemos a obrigação de dispensar. Por que nós tivemos? Porque não tinha lugar para eles, não tinha vaga, não tinha cargo. Aquilo para nós foi uma das maiores tristezas da história da nossa vida pública.
Porque senão tinha que fechar a prefeitura e ir embora. Em cada R$100 que arrecadava, gastava 120. Não tinha dinheiro para comprar um lápis, não tinha dinheiro para comprar um lençol. O hospital estava fechado. O Hospital Público de Valadares estava fechado. Nós tínhamos que abrir o hospital, contratar 200 médicos, demais funcionários da área da saúde e abrir para a população mais carente do município, que não tinha onde ir, que estava morrendo à míngua. E não tinha dinheiro para nada. Ainda veio essa enchente. Foi um dos maiores desafios que nós tivemos na vida, mas graças a Deus nós conseguimos vencer com a contribuição permanente do povo do governador Valadares. O senhor reconhece que houve vitória nesse processo? Sem a menor dúvida, tanto que nós terminamos o nosso mandato, do primeiro mandato, com 85% de aprovação, publicado na revista Isto É. Que maravilha. A revista Isto É fez uma pesquisa. Entre o primeiro e o segundo mandato como prefeito, quais são as comparações que o senhor faz? De melhor para melhor, de pior para melhor, como é que o senhor avalia? Olha, eu não sei se a pessoa pergunta no sentido de em termos de obras, eu acho que no segundo mandato nós conseguimos mais obras que no primeiro, porque nós encontramos a cidade com menos dificuldade do que no primeiro. O desgaste da inundação e dessa demissão em mas massa. no primeiro nós tivemos, eu me lembro muito de obras importantes que nós tivemos, que foi a abertura da Minas Gerais até o anel rodoviário. Ela ia a Minas Gerais, só ia até o country. Nós abrimos, dali surgiram novos bairros extremamente importantes. A canalização do Córrego Figueirinha, que proporcionou a abertura de várias ruas para essa região, melhorou a situação do bairro Santa Terezinha e várias outras obras importantes que nós já mencionamos aqui. Mas no segundo mandato, nós fizemos parcerias importantes, como parceria com a Vale do Rio Doce, hoje Vale, que nós conseguimos, em razão disso, obras como o viaduto Mr. Simpson, que melhorou toda aquela região ali, o novo viaduto do Altinópolis, a nova entrada para o aeroporto, que a gente passava em cima da linha, obras de extrema importância como o novo acesso ao Pico da Ibituruna, outras obras em áreas de escolas, nós construímos inúmeros, área de saúde, tantas outras. Eu acho que no segundo mandato nós conseguimos parceria, a Vale, nós abrimos as portas da Vale para obras em Governador Valadares. Quando veio a prefeita atual, que fez o viaduto do CIR e o viaduto do Santa Rita, nós já tínhamos deixado esses projetos praticamente encaminhados, porque tínhamos aberto as portas com a Vale. E isso para nós foi fundamental. Qual foi o maior desafio do segundo mandato? Olha, quando você fala em desafio, eu acredito também que você fala em problemas que nós tivemos, dificuldade. Nós tivemos aquele problema, aquele furto que houve na prefeitura e que me deu uma tristeza muito grande, porque o PT, que era a nossa administração, na época não teve nenhuma consideração como se deve ter, mesmo com os adversários. E teve a coragem de julgar para o povo do governador Valadares que eu era o principal responsável por aquele furto, como se eu tivesse participado daquele ato de furto do governador Valadares. O povo de Valadares me conhece e sabe que eu jamais participaria daquilo. Na época, Valadares tinha aproximadamente 8.000 servidores, uma servidora fez aquilo, eu fui que mais lutei para prendê-la, consegui buscar nos Estados Unidos e prendê-la, para que apurasse. Porque na época eles falsificaram uma carta para tentar me culpar, mas depois ela mesma declarou na justiça que eu não tinha nada a ver com a história. Então aquilo com certeza nos desgastou. Mas o que desgastou mais foi um reajuste no preço da conta de água. Que eu, por lealdade ao presidente do SAI, eu assumi, como se fosse eu o único responsável, assumi como prefeito. E o que aconteceu? A imprensa começou a divulgar, às vezes numa casa determinada tinha um cano furado, gastava muita água e a conta ia de 10 para 100 reais e jogava a culpa no reajuste. E nós, que tínhamos muitas obras para apresentar ao povo de governador Valadares, acabamos perdendo a reeleição. Então tivemos, com certeza, alguns problemas na administração, como eu estou acabando de citar, que nos levaram a perder a reeleição em 2008.
E, a meu ver, a história de governador Valadares mudou bastante depois disso. Porque se desse continuidade àquele trabalho que nós estávamos fazendo até 2008, desse continuidade para mais 4 anos, Valadares com certeza seria outra cidade hoje, principalmente na autoestima do povo de Valadares, e eles sabem que eu estou falando a verdade. Maravilha. O senhor acha que se faz ainda política em Valadares como se fazia? Não. Não faz porque quem está na administração agora, que é o PT, não tem um compromisso com a administração. Não tem um compromisso com um plano de governo. Eles têm um plano de poder que é muito diferente de um plano de governo. Querem conseguir o poder de qualquer maneira, com promessas, com mentiras, e consegue às vezes. Porque, infelizmente, as pessoas menos informadas, às vezes, votam na base das promessas. E depois querem manter o poder de qualquer maneira. É o que está acontecendo em nível de governo federal, e por isso, e de governo federal, governo municipal e até estadual. O estadual está começando agora, é meio cedo para fazer uma avaliação. Mas o governo federal, que está repetindo mandato, governo municipal e governador Valadares, que está repetindo mandato, não correspondem à esperança do povo do governador Valadares. Não correspondem às suas promessas feitas ao povo do governador Valadares. Faltaram com a verdade em suas promessas e o povo não perdoa essas coisas. Não perdoa mesmo. Seguinte, esse é o Arte e Memória da Cidade. Nós vamos fazer mais uma parada. Daqui a pouco a gente volta com o quarto e último bloco, e hoje com o José Bonifácio Mourão. É rapidinho, vai e volta. E a gente vai voltar tomando um cafezinho, pode ser? Claro. Então tá bom. De volta com o nosso quarto e último bloco do Arte e Memória da Cidade, com José Bonifácio Mourão e Sandra, o casal de namorados mais apaixonados da história política de governador Valadares. São quantos anos de casado? 44 anos, nós vamos fazer no dia 26 de dezembro desse ano, se Deus quiser, 45. Olha a cara de menina. 3 filhos e 5 netos. Gente, parabéns. Parabéns mesmo. E tá do lado dessa pessoa maravilhosa aí, que faz parte da história, com quem foi construída e tem sido construída essa história. A pergunta é: quais são os desgostos e os prazeres da vida política? Bom, os prazeres são muitos. Eu vou falar sobre os desgostos, porque os desgostos, graças a Deus, não são muitos. Se eu colocar numa balança, pesa muito mais o prazer. Se a pessoa me perguntar hoje se eu me arrependi de entrar na política, eu disse que de jeito nenhum. Eu acho que entrar na política foi uma oportunidade muito grande que eu tive de servir a uma comunidade maravilhosa, que é a comunidade de Governador Valadares e da nossa região. Aqui nasceram os meus 3 filhos, eu tenho um amor muito grande por esta cidade, revelado, graças a Deus, em obras e não em palavras vazias, e o povo de Valadares sabe disso. Agora, é claro que quem está na militância política tem seus problemas, como eu tive como prefeito, como deputado, e muitas injustiças são cometidas, problemas que o povo lembra disso, aquele furto que houve na prefeitura de Governador Valadares no meu segundo mandato, problemas de reajuste de conta de água que nós tivemos que infelizmente enfrentar, aquela enchente de 1997 que foi tremendamente difícil para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos a oportunidade de fazer muitas obras no município, já falamos sobre algumas, mas se eu voltar, por exemplo, à área da saúde, o povo lembra da policlínica, que nós, prédio da policlínica, ele já estava caindo aos pedaços, foi construído na época da Segunda Guerra Mundial, nós construímos um novo prédio da policlínica do governador Valadares. Nos primeiros dias de mandato, nós abrimos o Centro de Saúde Rui Pimenta Filho, para servir a população mais carente. O 3º andar do hospital, nós construímos e deixamos praticamente pronto. Nós trouxemos SAMU para o governador Valadares. E agora, como deputado, nós conseguimos com o governador Antônio Augusto Anastasia trazer o hospital regional para o governador Valadares. O hospital regional é a maior obra social da história de Governador Valadares, sem a menor dúvida. Um investimento só na construção de cerca de 90 milhões de reais. Depois, com os equipamentos, mais 60 milhões, cerca de 150 milhões. E o importante é que o hospital regional é destinado à população mais carente de Governador Valadares. E isto é que me
satisfaz. Isso é que me deixa inteiramente realizado, porque nós precisamos de olhar o sofrimento do povo que vai aqui para o hospital antigo, o hospital velho, e fica na fila. E muita gente morre por falta de atendimento, porque o hospital não tem vaga. Ele serve a região toda. E eu fico impressionado como o governo do Fernando Pimentel, do PT, suspende uma obra como esta. Jogou culpa na Assembleia porque não tinha votado o orçamento. Nós votamos o orçamento em mais de 60 dias. Teríamos votado ano passado, mas o PT não quis. Votamos e continua paralisado. Tem 80% pronto. Obra parada, é depredação na certa. Isso não pode acontecer. Eu tenho visto muito, quer dizer, todo mundo tem visto a sua grande preocupação, tanto nas redes sociais quanto na rede de televisão, em mostrar quais são os passos que têm sido dados, até mesmo da paralisação dessas obras. Qual é a sua projeção? O que o senhor vê que pode acontecer daqui para frente enquanto ao hospital? A promessa do governo para o hospital é de reiniciar as obras em junho deste ano e terminar o hospital ainda este ano. Este ano? Nós estaremos cobrando permanentemente, porque precisa de reiniciar em junho e ele tem 80% pronto, então dá para terminar este ano. E terminando este ano, o hospital vai servir a 86 municípios da região. E o hospital antigo, que é o municipal que serve a região, pode transformar-se em um hospital escola. E para ali podem ir todos os estudantes de medicina, aqueles que estiver formando, e nós temos inúmeros médicos e inúmeros acadêmicos de medicina. Aí o povo vai ficar muito melhor servido. Com o hospital regional muito bem equipado, e o municipal servindo de hospital de escola. E o povo carente, que não tem plano de saúde, muito melhor servido. Isso é que é importante. A grande discussão do momento em relação à saúde é a federalização do hospital municipal. Se é benéfica, se não é, se é jogada política, se não é, qual é a sua palavra? Eu acho que é uma boa. Eu acredito nessa proposta, porque federalizando, a despesa com o hospital, a despesa da prefeitura vai diminuir muito. A prefeitura gasta muito dinheiro com o hospital, porque os municípios de fora que utilizam o seu hospital, eles não dão a contribuição que precisa ser dada. Então a carga pesa mais em cima do governador Valadares. Federalizando, o governo federal com certeza vai manter o hospital com todas as contribuições necessárias, com a contribuição do SUS, etc. E a prefeitura, esse dinheiro vai sobrar para a prefeitura para fazer outras obras importantes. Nós precisamos ficar vigilantes para que a assistência ao povo seja melhorada. E eu acredito que será. Com o hospital regional, com o hospital municipal, com o SAMU regional, que nós conseguimos, está vindo para aqui também, que vai ter helicóptero com maca e 28 ambulâncias trazendo as pessoas que não têm como locomover-se para o hospital regional e para o hospital municipal. Mourão, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa entrevista. Agradecer a Sandra, agradecer o senhor, agradecer ao Nassim Bilal, que se esforçou muito para que essa entrevista fosse possível, ao Júlio Salles, que está à frente do canal da Superi, e a todos que se mobilizaram, hoje o Juscelio, o Adalto junto com a gente aqui. A pergunta é a seguinte: olhando para a sua história, olhando um pouquinho para trás, se arrepende de alguma coisa na caminhada política? Não, de jeito nenhum. Eu acho que foi um passo acertado. Como nós já conversamos aqui, nós estávamos muito descontraídos e vocês nos deixam muito à vontade. Da primeira vez que eu saí candidato foi meio forçado. Em 1982 eu não estava preparado e realmente não tinha a intenção de seguir carreira política. Mas acabei entrando e gostei, achei que foi o passo certo que eu dei na minha vida. E é claro que o pessoal sabe, eu tive a oportunidade de servir a governador Valadares e a região, e nós falamos de alguma coisa que nós trabalhamos pelo município, e o povo conhece o trabalho que nós fizemos. Se eu não tivesse essa oportunidade de ser deputado, de ser prefeito e assim por diante, eu não teria feito essas coisas. Teria, graças a Deus, um bom resultado como advogado, mas a atividade seria muito limitada. Então, eu não tenho, ao contrário, eu tenho um prazer muito grande de ter trabalhado mais de 30 anos pela comunidade de Valadares e da região. E qual é a lembrança mais marcante de tudo isso que o senhor já viveu até hoje? É difícil fixar uma lembrança determinada, mas eu acho que o fato de ter sido relator da Constituição do Estado de Minas Gerais é muito marcante
e de ter sido prefeito de Governador Valadares numa época das mais difíceis da sua história, que foi a partir de 1997, quando a autoestima do povo de Valadares estava lá no fundo do poço. Nós conseguimos juntar as forças do pessoal de Governador Valadares, jogar a autoestima para cima e partir para uma marcha para o desenvolvimento que, lamentavelmente, foi interrompida no final de 2008. Infelizmente, o cenário político valadarense perdeu uma figura marcante, Ronaldo Perim. Qual é a sua palavra sobre essa figura política? Toda a vida respeitei muito o Ronaldo Perim como um dos bons prefeitos que o governador Valadares já teve na sua história. Lamentei muito o seu falecimento prematuro e sei que o governador Valadares não esquecerá jamais do grande trabalho que Ronaldo Perim fez por essa cidade, como um grande prefeito no período de 83 até final de 88, o mandato de 6 anos que ele teve, muito bem aproveitado, com grandes obras pelo município. Olha, eu lembro de Ronaldo Perim também, claro, nós somos companheiros há tantos anos, como deputado federal, vice-presidente da Câmara. Então, ele realmente foi um dos homens públicos que mais dignificou o governador Valadares. Foi seu maior concorrente nesse tempo todo? Não, ele foi companheiro. Nós concorrentes nunca fomos. Nós somos companheiros, ele deputado federal e o deputado estadual. Nunca fomos concorrentes, não. Né? Não. Sandra, fala pra gente o que é estar ao lado desse rapaz que parece que não desliga. Não desliga. Realmente, tem uma energia incrível. Não parece que tenho 75 anos, não. E é muito gratificante. Cada dia eu agradeço a Deus por ter me dado esse marido maravilhoso. Bom. E a força está muito em casa também. Em casa, né? Aqui é o combustível, né? A pessoa tem que chegar em casa, encontrar estímulo. Somos companheiros, amigos, estamos sempre juntos. Eu falei que a cada dia que passa, é interessante isso, que a gente começa a sentir muito mais a falta do um do outro. Sente, sabe, aquela... o vazio. Então é muito bom. Ei, 45 anos de convivência. Maravilha. Gente, parabéns. Maravilhosos. Parabéns. Eu fico muito, mas muito feliz mesmo. Obrigado, com Ivan. a vida de vocês e com o carinho de vocês de ter cedido essa entrevista aqui para o Arte e Memória da Cidade. Tá? Contem conosco para qualquer momento aí, estar divulgando projetos, estar contando a história da cidade. Eu sei que eu estou em dívida com vocês. O programa está em dívida, a cidade está em dívida. Porque uma hora não dá para contar tudo que uma vida proporciona e proporcionou e ainda pode proporcionar. Mas essa é a nossa contribuição para a história de vocês. Tá bom? Pois é, Vânia. Quando o Júlio entrou aqui em nossa casa, em nossa sala, ele falou que é um dos programas mais importantes do governador Valadares, porque ele registra a memória dos filhos da cidade, das pessoas que trabalham pela cidade. E como você está vendo, eu estou até um pouco emocionado, porque você me dá a oportunidade de falar sobre a minha vida particular. Geralmente a gente fala sobre os programas, sobre o trabalho. Então o povo passa a conhecer a gente melhor. E é muito importante que o pessoal de Governador Valadares da região nos conheça mais na intimidade, nossa vida, minha vida familiar, com a minha esposa, meu trabalho, meu sacrifício, minhas dificuldades e as nossas realizações. Eu agradeço muito. Nós aqui agradecemos muito. E a você que ficou aí até agora, nos acompanhando, que nos para na rua, que fala sobre o programa, nosso muito obrigado. Deus abençoe e nós nos veremos, se Deus quiser, numa próxima edição. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. Amém, amém, amém.